Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Daniel Meurin e esse é o Substância Política. Esse canal, que era até aqui um canal unicamente meu, por uma decisão que eu tomei junto com a minha querida amiga Bárbara Martinelli, agora passa a ser um canal comum das nossas partes e nós passamos então a fazer análises políticas e geopolíticas aqui nesse humilde canalzinho. Com vocês, minha co-host Bárbara Martinelli. Tudo bem, Bárbara? Tudo bem, gente? Tudo bom, Daniel? Então, estamos aqui para mais um programa do Substância Política agora, né, no seu devido canal chamado então Substância Política, não é mesmo? Hoje nós temos alguns assuntos interessantes para abordar. E o assunto da thumb, né? O assunto da primeira thumb, porque vai ser uma live e efetivamente vai fazer vários cortes, é justamente Madonna, né? A diva do pop, né? Que trouxe aí uma série de inovações. E entre essas inovações, teve o aspecto da inserção de determinados elementos relacionados ao sexo em suas músicas, coisa que não era tão comum. Inclusive, é claro aqui a heresia do fato que a Madonna se refere à Nossa Senhora. Então, foi uma forma que ela usou para escandalizar as pessoas e diretamente propagar suas crenças satânicas em específico. E aí, Cabe dizer que a Madonna faz isso desde a década de 80, tá? Só para Isso, fazer essa pequena observação. isso. E aí entra a grande questão, e isso está sendo badaladíssimo, que houve um show no Rio de Janeiro, agora, no último final de semana, e esse show, ele foi feito pela administração pública com a intenção de... foram 10 milhões pagos pela prefeitura, mais 10 milhões pagos pelo governo do estado, 40 milhões pagos pelo Itaú, e efetivamente esse dinheiro incorporou-se em serviços e produtos orçados na ordem dos 300 milhões. Então, do ponto de vista do investimento do Estado, fez sentido. Ou seja, haverá, se você assume que o Retorno. Estado funciona, retorno. É lógico que, para mim, o dinheiro que está na mão do Estado é prejuízo para os outros, porque ele investe em lugares que não deveria investir e por aí vai. E aí entra a grande questão e a discussão que se faz aqui é: quais são os limites da administração pública? Por exemplo, não precisamos nem usar a Madonna em específico, porque a Madonna tem um jogo simbólico. A Madonna tem um jogo simbólico. Aquilo é uma música, mal ou bem é uma música. São músicas e Sim, o apresentações musicais. entretenimento, né? Mas e se houvesse um grande público para um investimento em shows satânicos, propriamente dito satânicos? O governo deveria investir nisso? Mais do que isso, aqueles que são satanistas perguntariam: o governo pode investir em iniciativas feitas pelas igrejas católicas e evangélicas? Essa é uma Uhum. questão multifacetada. Então vamos perguntar primeiro a opinião aqui da Bárbara, e eu tenho o meu próprio conjunto de opiniões que também vou deixar logo depois. Bárbara, o que você acha desse dilema moral causado pela questão Madonna? São várias questões causadas pela Madonna, né? A gente tem que entender que a música pop, ela é muito progressista, né? É o primeiro entendimento que a gente tem que entender é esse. Esse movimento que a Madonna vem percorrendo ao longo da sua carreira, que já tem 40 anos, para quem é mais jovem e não sabe disso, já é um movimento que vem desde a década de 80. Durante a década de 80, a gente tem o surgimento, por exemplo, do New Wave, a gente tem o surgimento da música eletrônica. Muita gente reclamou, eu vi, que a Madonna, por exemplo, não usou banda, mas já há uma tendência, né, de não utilizar banda, por exemplo, que vem desde a década de 80. E é um movimento que os artistas que são a favor de banda devem lutar, né? Caso eles realmente queiram que a banda continue, porque a gente sabe que há um corte de custo também quando você tira a banda. Mas enfim,
esse movimento pop, esse movimento de sexualização, de profanação de, às vezes, religiões específicas, não é um movimento novo. A primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Até se a gente vai lá desde o movimento hippie, né? Começa a ver essa questão de liberação sexual, liberação de drogas, a gente vê que já há, né, uma linha de historinha sendo contada quando a gente pensa, então, nesses movimentos pop, mas a gente pode ir para trás também. Eu, por exemplo, sou roqueira, adoro rock and roll, mas há também dentro, né, do próprio rock and roll pessoas que vão criticar o movimento do rock por conta, então, também de utilizar esse apelo sexual também, né? A gente tem músicas, por exemplo, de uma banda que também fez show em Copacabana, que é os Rolling Stones, chamada Sympathy for the Devil, por exemplo. Então, assim, essa questão ligada a essas polêmicas, né, envolvendo culto ao satanismo, que é a igreja satânica que vai ser criada, então, lá em 1960, 70, né? Isso já é uma coisa um pouco antiga, tá? Isso é bem anterior até à própria Madonna. Todas essas questões relacionadas, se artistas fazem pacto com o capeta, não sei se pode utilizar essa palavra, mas qualquer coisa pode cortar depois. Mas essas questões polêmicas a respeito de pactos, se é um ritual, se existe alguma linguagem simbólica por trás, tudo isso já é falado há muitos anos. E conforme a gente teve, então, o surgimento das redes sociais, da mídia, isso acabou ficando mais forte, porque a gente acaba criando, né, dentro das redes sociais, os grupos, né, as bolhas, se vocês preferirem, que começam, então, a conversar entre si e vão criando essas movimentações. Então, acaba se criando força, por exemplo, dentro de movimentos religiosos, pelo que eu entendo, essa questão, né, questionando se os artistas são satanistas, se eles fazem pacto, sim ou não, se há uma linguagem oculta inserida. A gente tem tudo isso, então, sendo questionado, por assim dizer. Eu estou fazendo esse parâmetro porque isso, para mim, não é uma coisa muito nova. Essa ligação entre música, questões relacionadas à profanação, questões sexuais, a gente sabe que a própria questão artística, ela tem muitas vezes essa questão um pouco de contracultura, essa questão um pouco disruptiva, de realmente pegar o que está no status quo e querer subvertê-lo. Isso não é uma coisa nova, isso já acontece talvez até antes da própria história da humanidade, enquanto pessoas aqui num mundo mais contemporâneo. Agora, pensando, né, na pergunta em si, levando então para a questão de um investimento em questões religiosas ou investimentos em questões satânicas, eu acho que assim, a questão pública, ela vai medir muito a própria sociedade, né? O que a sociedade, então, ela aceitaria. A gente vê que a Madonna, por ser uma artista, ela já tem uma história, ela já está há muitos anos na estrada, ela tem essa ligação com as chamadas pautas mais progressistas, ocidentais, como, por exemplo, a causa LGBT, a causa do movimento negro. Ela também vai ser muito forte, uma ativista, né, muito forte, na questão relacionada à própria questão da AIDS. Então, por ela ter essa questão política conjunta com a música, ela ser uma artista de longa data que vendeu milhões e milhões de CDs, eu acredito que eles pesaram tudo isso para trazer a Madonna, né? A gente vai colocar causas, questões mais específicas, ou seja, religiosas ou satânicas, a gente vai ter que medir isso também, né? O quanto isso vai dar de retorno de investimento. Eu acho que é uma questão, às vezes, um pouco mais prática do que ela aparenta ser. Se a gente parar para pensar a quantidade de satânicos versus pessoas religiosas, gente, por favor, né? Pessoas que estão ali indo na igreja católica, indo na igreja evangélica, elas são muito mais numerosas e dariam muito mais receita, se a gente parar para pensar, do que pessoas ligadas de fato, né, numa forma formalizada a essas questões satânicas. Então, é óbvio que faria mais sentido você fazer um investimento em questões ligadas à religião, a questões religiosas, ou então músicos, né, evangélicos, etc e tal. Faria mais sentido?
né? Mas aqui no Rio, por exemplo, a gente sabe que há essa tradição um pouco mais progressista, então faz também sentido trazer a Madonna, como já trouxe os Rolling Stones, como já trouxe o Lenny Kravitz, como já trouxe o maior show que tá no Guinness Books, que é lá do Rod Stewart. Então, assim, faz sentido nessa lógica, né, do Rio de Janeiro ser mais progressista também trazer a Madonna. E a gente sabe que foi, querendo ou não, goste ou não, pode ter suas críticas a Madonna ou não, mas sim foi um sucesso de público. A gente está falando de um público de 1,5 milhões de pessoas, pessoas que se sentem representadas, inclusive, por essas pautas da Madonna. Enfim, são inúmeras questões. E a respeito do investimento público, eu acredito que ele tem que ser utilizado realmente entendendo o que a sociedade quer e o que daria de retorno à sociedade. Uma igreja satânica não vai, gente, dar retorno à sociedade, me desculpe. São pouquíssimas pessoas que estão formalmente se apresentando ou falando que são satânicas, né? Já se a gente pensa em questões ligadas a movimentos religiosos formais, como a Igreja Católica, Evangélica, sim, a gente teria grande retorno financeiro. Então, Daniel, sim, faria muito sentido também pensando nessa parte da população que é religiosa, fazer sim eventos voltados para eles, porque teria sim retorno financeiro na minha concepção. Eu, como libertário, eu vou discordar um pouquinho com você no aspecto, e eu acho bem relevante ele, no aspecto em torno do porquê esse é um problema. Porque, veja, Certo. mesmo eu tô falando o pensando mais... que o Estado vai usar esse dinheiro, né? Então, essa é a grande questão. Em termos do... Porque acontece? Do ponto de vista do católico, quando esse dinheiro ele é ganho fazendo mal, ele não interessa. Então, por exemplo, se você falasse que para você fazer um ritual satânico, você receberia bilhões, isso é considerado uma forma imprópria. É considerado que não há ganho material que justificaria esse alinhamento. Não há como você alinhar essa situação com uma pessoa que é religiosa. Por quê? Porque as noções religiosas, elas são muito específicas. Como assim elas são muito específicas? Por exemplo, um cristão acredita que se uma pessoa tivesse sido salva, zero unidade de pessoa tivesse sido salva, com o sacrifício de Jesus Cristo, isso teria sido suficiente. Certo. Por quê? Porque essas noções, elas são noções qualitativas. Então eu acho que os religiosos, eles têm problema em geral com o show da Madonna de uma forma um pouco mais principiológica. E o que eu entro em mérito aqui é o seguinte: eu discordo do financiamento público dos dois. Para mim, a religião não deve... Por exemplo, se alguém disser, não, use o Estado para financiar a Igreja Católica, eu diria que é absurdo. Que absurdo. Ah, mas eu também acho absurdo. Pensando então, nesse ponto de vista libertário, sim. Então, é isso que eu fico efetivamente pensando em torno dessa reflexão. Eu penso, se eu assumo a premissa do dano, eu tô esquecendo que a origem do dinheiro, e é por isso que eu comentei a questão de se uma só pessoa fizer, seria justificado, e se um pouco de mal tivesse que ser feito para criar muito bem, isso não seria justificado. Eu entendi. Entendeu? Justamente para afirmar que, ok, consigo entender que na lógica do Estado a gente consegue criar uma deturpação em que é até injusto da minha parte dizer qual vai ser a destinação do dinheiro, porque aquelas pessoas não acreditam em Deus. A pessoa que está ali não é uma exímia católica ou uma exímia evangélica. Ela é uma pessoa que ela efetivamente não preza esses valores. Outros são os valores dela. Então quando eu tento dizer no que ela vai investir o dinheiro dela, eu estou errando. Só que, simultaneamente, quando o Estado tenta me obrigar a bancar esse empreendimento, isso é satânico. Então, a forma como eu acho que a gente tem que sair disso é justamente percebendo, opa,
a própria noção do financiamento desses eventos já é uma coisa que deveria... Beleza, se o Estado vai fazer isso, se o Estado vai financiar eventos, que não financia eventos religiosos. Justamente porque, do ponto de vista laico, se ele financiar um, ele vai financiar outro. Só que o que acontece? Tentam fingir que o nosso Estado é laico, financiam eventos cristãos o tempo todo, e aí, em virtude disso... É porque laico não é sem religião, né? Sim, mas o Estado é cristão na prática. Na prática, nós temos símbolos oficiais religiosos. Isso não tem na França. Por exemplo, a Bíblia... A maior parte da população brasileira é cristã, né? Mas o que acontece? Quando você financia os eventos cristãos, você abre brecha para financiar eventos satânicos. Quando você financia um evento desse tipo, você quebrou os princípios. E aí você entrou na lógica errada. Então, para mim, as pessoas que estão cantando lamúrias e não cantam lamúrias quando esse financiamento é usado por eventos cristãos, essa pessoa está errada. Essa pessoa não está percebendo que o problema é você obrigar pessoas a financiarem coisas que não são seus valores. Porque, assim, vários eventos satânicos, porque isso é uma coisa que eu vou comentar, vários eventos satânicos acontecem todos os dias. Eles não têm a proporção que possui o evento da Madonna, mas eles existem efetivamente. São eventos reais, são pessoas que, inclusive, propagam isso como sua religião. Só que quando isso assume a seara privada, isso não afeta a vida das pessoas dessa forma. Então fica muito mais simples, efetivamente, para a gente conseguir entender como essas coisas acontecem. A gente consegue, inclusive, ignorar. A proporção que isso assume sem o investimento do Estado é muito menor. Então, a forma como o cristão tem para lidar com isso é essa. E a forma como, enquanto libertário, eu considero todas essas premissas falsas. E eu considero esse jogo do, não, o investimento público que poderia estar... Porque, por exemplo, muita gente fala, o evento no Rio Grande do Sul, as tragédias no Rio Grande do Sul. Acho que uma coisa tem que ser separada da outra. Exatamente. Porque o que acontece em termos de financiamento é que o dinheiro que está sendo usado para o evento, ele é minúsculo em termos do seu retorno. Poderia-se até dizer, se eu raciocinar só em termos do retorno financeiro do Estado, agora o Lula, e eu vou botar aqui na tela para vocês verem, o Lula liberou um investimento, um financiamento de 928 milhões de reais para esse evento, para as tragédias. A proporção que a gente conversou no início, que é 20 milhões da iniciativa privada, não batem. 40. Não, a iniciativa pública. Iniciativa privada é 40. Pública. Pública é 20. Do governo. Os 20 milhões do governo não se equiparam com esse caso agora. A gente está diante de um caso que é muito, 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 muito maior do que o outro. Então, quando a gente entende isso, a gente entende, opa, calma aí. Talvez a crítica que está sendo feita em torno da tragédia não é a crítica que deveria estar sendo feita. A questão não é de prioridade, mas das lógicas inseridas no financiamento de cada uma delas. O problema dessa lógica que você está falando é que as pessoas, elas não são lógicas. Elas vão muito pela questão da emoção. Então, elas pensam o seguinte, se tá financiando o show de fulano, então tem que financiar o religioso. Sim. Né? Então, eles vão por essa lógica mais emocional. É um como ciclo seria vicioso. vice-versa também. É um ciclo vicioso. Não, mas seria Sim, seria vice-versa também. Tá financiando o religioso, então também tem que financiar o progressista. Exato. Vai ser a mesma lógica. Então o Estado ele vai ficar nesse meio de cintura mesmo para tentar, né, destinar então essas verbas e lucrar bastante. Porque, gente, vamos lá, o governo investiu 20 milhões. Isso é pouquíssimo perto do retorno que deu para o Rio de Janeiro, que foi mais de 300 milhões. Então, eu duvido que os hotéis estão reclamando, eu duvido que o ambulante aqui do Rio de Janeiro está reclamando, que o dono do seu quiosque está reclamando, que os shoppings, os comerciantes estão reclamando. As pessoas que estão reclamando, provavelmente elas não são cariocas, elas não moram no Rio. Então, assim, o retorno que teve para a cidade em termos de dinheiro foi muito alto. Isso é uma coisa um pouco
difícil da gente rebater num sentido lógico, né? O sentido que eu entendo que o Daniel está colocando é que nenhum tipo de investimento nesse sentido, e aí vai vir pessoas que são da parte da cultura, do audiovisual, músicos, reclamar com o Daniel. Mas eu entendo a lógica dele, é que nenhum tipo, né, de evento em si deveria ser utilizado o financiamento público para realizá-los, né? Até no ponto de vista libertário, isso não deveria existir, porque, por favor, né? Mas eu entendo a sua lógica, Daniel. Quando eu fui fazer a minha argumentação, né, era muito pensando nesse sentido de como o Estado investe o seu Sim, 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 dinheiro, sim. entendeu? Mas eu entendo sua lógica, eu concordo com ela. Eu botei aqui na tela pra gente ver como é que vai ser o investimento. Você tá conseguindo ver a minha tela? Sim. Beleza. Então, o governo federal anunciou um aumento da assistência lá no Rio Grande do Sul. E a gente sabe aqui que os valores envolvidos são valores principalmente é, deslocados de previsões anteriores. Então, um exemplo. Antecipação da Bolsa Família. Mais 621 mil famílias beneficiadas. Mas isso já era o Bolsa Família que ia ter normalmente. Uhum. Não há novo orçamento. Sim. 355 milhões. Mais 251 mil beneficiados. 50 milhões. Programa de aquisição de alimentos. 46 milhões. 10 mil famílias beneficiadas. Antecipação com financiamento da rede SUAS. 18,8 milhões. Todas essas coisas que estão sendo feitas, o Estado está deslocando o dinheiro de uma ponta para outra. Sim. E aí vamos entrar numa segunda seara que eu queria conversar com você, Bárbara. Uma das coisas que mais prejudica os libertários são essas chamadas noções dos chamados hard cases. Casos em que eles não conseguem imaginar como a iniciativa privada poderia lidar com esse caso. Uhum. A iniciativa tá privada como... tem 1 bilhão para botar ali? Uhum. É a pergunta que quase todo mundo se faz. Porque até aqui, eu vi um discurso muito libertário, dizendo, ó, a sociedade civil que tá lidando com o caso. Mas agora que entrou 1 bilhão na história, eu vi o discurso oposto. Ou o pessoal ANCAP, como que lidaria com isso sem esse 1 bilhão de reais?